Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Brenda e vamos falar sobre o nosso trabalho, que é o ciclo PDCA. Antes de eu falar do que é esse ciclo, eu preciso também trazer a história. Bom, ela deu início na década de 20 pelo engenheiro americano chamado Walter Andrew Schultz. Naquela época, esse ciclo ele era repetitivo e contínuo e seguia 3 passos, ou 3 etapas, que eram especificação, produção e inspeção. Depois da década de 50, ela foi divulgada pelo americano chamado William Deming. William Deming ele levou essa proposta após a Segunda Guerra Mundial para os japoneses, porque os produtos japoneses não eram vistos como produto de boa qualidade. Depois de um tempo, esse ciclo foi melhorando e hoje conhecemos como ciclo PDCA. Então, o que é esse ciclo PDCA? Ele é um método gerencial para trazer uma melhoria nos processos de soluções de problemas dentro das organizações. Ela pode ser usada como empresa pública ou privada, universidade, entre outros. PDCA, ele vem do termo inglês chamado Plano Check Act ou Action. Traduzindo para o nosso português, é planejamento, executar, verificar e agir. E o objetivo desse ciclo é atingir uma melhoria dentro das organizações. Já de antemão, vamos falar sobre o nosso estudo de caso que aconteceu dentro da empresa. Eu vou ler e vocês me acompanham na leitura. Vamos lá? No setor de centro de distribuição da transportadora Vai com Deus, o ajudante de cargas, na ausência do operador de pilhadeira, usou o maquinário para remover um palete da estante. Ao remover, deixou a carga cair. O mesmo não possui habilitação e autorização para operar o maquinário. Bom, no decorrer do nosso trabalho, nós vamos falar sobre as 4 etapas desse ciclo e como essas etapas ela influencia dentro do nosso estudo de caso. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Amanda e eu falo um pouquinho sobre planejar, né? O PDCA tem 4 fases e a primeira é o planejar. Para mim, uma das principais, que é onde a gente estabelece uma meta e ele é um processo voltado mais para as decisões e tem algumas etapas. A primeira é a identificação do problema, a segunda é a observação, que é a característica, a análise, que é a principal causa, e o plano de ação. O que a gente vai fazer para evitar esse problema novamente, né? E dentro do nosso estudo de caso, a gente estabeleceu uma meta, que foi fazer o levantamento da quantidade de colaboradores, que são operadores, né? E é importantíssimo que o curso esteja vigente e que eles possuam uma carteira, né, que é específica para operadores, que é a RN12. E aumentar o quadro de funcionários, de operadores e uma sinalização de segurança, né? Ainda no nosso estudo de caso, a gente vai aplicar as 4 fases, né, que se encaixaram dentro do planejar. A primeira é a identificação do problema, que foi o colaborador não estava habilitado e estava utilizando o equipamento de forma inadequada e acabou provocando um incidente. A nossa observação ou a característica do problema, o colaborador deixou a chave na ignição e tinha uma ausência de um operador ali para auxiliar ele no processo. Dentro da análise, a nossa principal causa foi que a chave ficou na ignição e tinha uma pressão ali para entregar a carga e tinha uma ausência de um operador, né, de empilhadeira ali para auxiliar. Dentro do nosso plano de ação, foi levantar o RH, né, juntamente com a segurança do trabalho, orientar, dialogar e treinar os colaboradores, juntamente com a área de segurança do trabalho, né, e ter ali uma sinalização e uma advertência. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Eu sou a Ana Paula. E, bom, após traçarmos nossas metas, após traçarmos nossos objetivos e ter identificado os possíveis problemas na etapa do plan, agora partimos para a etapa do do, que do verbo inglês significa fazer ou executar.
Essa etapa ela é de extrema importância, pois é a etapa de colocarmos em ação, né? Colocar em prática, executar o treinamento. E para que a gente realize essa etapa, nós devemos definir claramente quais são as nossas responsabilidades, assim como as implementações das ações, elas devem ser monitoradas, né, para que a gente saiba se elas estão sendo cumpridas nas condições e nos prazos pré-estabelecidos. Mas antes da gente realizar a parte da execução, nós devemos educar esses colaboradores que estão fazendo parte do processo. Então, aplicando no nosso estudo de caso, nós vamos realizar um treinamento e desenvolvimento de pessoas para que os colaboradores se sintam capacitados e motivados. Nós iremos realizar também os treinamentos presenciais de formação, né, ou de reciclagem, caso esse colaborador já possua o curso de como operar as empilhadeiras. Também iremos fornecer cursos online, né, através do SESC e Senat. E tomamos também a liberdade de fornecer um curso de primeiros socorros e combate ao incêndio para esses colaboradores. E, por fim, vamos orientar e treinar eles com a área da segurança do trabalho, né, com sinalizações e advertências. Agora chegamos na etapa da execução, né, de executar esse treinamento. E para que isso ocorra, nós precisamos fornecer equipamentos de EPI, também devemos fornecer um espaço físico e maquinário, e iremos realizar um registro de treinamento, né, com uma lista de presença e uma avaliação de reação para saber se esses funcionários estão indo bem no treinamento, se eles estão tendo dificuldade, né. Nós vamos também realizar uma prova escrita, né, de conhecimentos técnicos. Logo em seguida também realizaremos uma prova prática. E por fim, vamos realizar a entrega dos certificados para esses colaboradores. Como eu disse, essa é uma etapa muito importante do ciclo PDCA, porque é a etapa de colocar em ação todo o treinamento, capacitar esses funcionários, né, para que eles possam estar tendo êxito nas suas tarefas diárias dentro da empresa, para que evitem acidentes, para que evitem algum transtorno, né, em relação ao seu trabalho. Esta fase do executar é a fase que a gente tem que tomar muito cuidado, porque requer uma responsabilidade muito grande para quem vai aplicar o treinamento e para os colaboradores. Olá, pessoal, eu sou a Sara e eu vou estar apresentando para vocês mais uma etapa do ciclo PDCA. Eu vou estar falando para vocês agora da etapa do check, né? O check é um verbo em inglês que na tradução para o português vai significar checar, analisar ou verificar. Essa é uma etapa muito importante também dentro do ciclo PDCA, porque é uma etapa de verificação. Então, nela vai ser quando a gente vai verificar se o que foi planejado lá na etapa do plan foi atingido na fase de execução, que é a etapa do do, que foi apresentado para vocês aí anteriormente. Então, dentro dessa etapa, nós vamos poder verificar o que foi executado, nós vamos poder analisar os desvios e vamos poder também acompanhar indicadores. Então, é a etapa fundamental. Então, agora, tendo em vista esses conceitos que foram apresentados sobre essa etapa do check, nós vamos poder aplicar agora dentro do estudo de caso da transportadora que foi apresentado para vocês anteriormente. Dentro desse contexto, a etapa do check, ela vai ter várias análises, né? Nós vamos fazer várias checagens e verificações. Então, dentro desse contexto da transportadora, nós podemos analisar se os colaboradores eles estão motivados, eles estão treinados e capacitados, já que nós propomos lá um treinamento. Então, se houve um treinamento, né, um desenvolvimento dentro da empresa, então nada melhor do que a gente analisar como é que está agora nossos colaboradores, né? Nós só podemos também verificar se houve aproveitamento de colaboradores no recrutamento interno, ver aí, né, analisar quem são esses colaboradores, quantos foram esses colaboradores reaproveitados do recrutamento interno da nossa empresa e então analisar uma porcentagem de quanto que foi um aumento nessa área, né? Dentro aqui também nós podemos verificar o funcionamento das máquinas, porque é uma forma de garantir, né, ali certa segurança aos trabalhadores
dentro de todas as áreas, né? Nós podemos também verificar se os colaboradores eles estão aptos para exercer as funções, ver então como estão os resultados do treinamento que foi desenvolvido e dos testes que foram realizados de forma prática, né? A aplicabilidade mesmo desse treinamento e dessas testagens que foram realizadas com os colaboradores. E nós podemos também verificar a documentação dos operadores de empilhadeira, né? Então, analisar se esses têm as devidas adequações ao cargo, as devidas qualificações aos cargos, ao cargo ao qual eles exercem, né? E ver se há alguma outra necessidade que não foi suprida ainda. Então, nós vamos fazer uma verificação geral, uma checagem geral do que foi proposto na etapa de planejamento e na etapa de execução. Então, Plan e Do vão ser checados agora na etapa do check. Boa noite, meu nome é Débora. Esta é a última etapa do ciclo PDCA, Action, Ação, que tem como agir de forma a corrigir eventuais erros ou falhas, verificar se a ação foi bem sucedida, a padronização do processo, verificar se os resultados foram atingidos, ou seja, satisfatórios, analisar e refletir sobre o que ocorreu com base nesses resultados. Não deu certo? Deve-se revisar e refazer o ciclo PDCA. Lembrando que a padronização do processo pode ser dividida em duas partes. A primeira é o que deu certo no plano de ação, lá no planejamento, evitando que o problema reapareça, bem como a padronização é feita a partir de elaboração de processos ou revisão. E a conclusão, que é uma reflexão sobre todos os resultados, que tem que ser documentado, mesmo sendo certo ou errado, além de identificar uma melhoria contínua do processo e refazer o ciclo. Diante do problema apresentado nesta etapa, faremos a seguinte pergunta: deu certo? Deu certo, vamos padronizar o processo, elaborar o procedimento operacional padrão POP em operações de empilhadeira, com deveres, obrigações, orientações de saúde, segurança e maquinário quanto ao uso da empilhadeira. Treinar e educar operacional quanto ao uso do POP. Todos os colaboradores do CD envolvidos na atividade operacional devem receber o treinamento. Auditar a execução do POP, se todos os colaboradores sabem o que se trata o POP e se estão executando. Auditar documentos e evidências quanto ao curso do operador de empilhadeira, certificado, exames admissionais, mudança de função, treinamentos e outros. Verificar se os colaboradores possuem o crachá de identificação conforme diz para a NR12, bem como se usa os equipamentos de proteção individual. Verificar com a segurança do trabalho se os colaboradores receberam treinamento de segurança, além de verificar a eficácia do treinamento por meio de prova prática e prova escrita, e identificar novas oportunidades de melhoria, bem como parabenizar os colaboradores quando a gente tem os resultados atingidos. Mas se não deu certo, o que deve ser feito? Refletir as falhas, os erros e girar o PDCA. Se necessário, refazer o ciclo do início e fazer a repetição periodicamente. Boa noite, eu sou a Daniele e eu vou apresentar as considerações finais do nosso trabalho. Resumidamente, o ciclo PDCA, então, ele serve para a melhoria na gestão de processos, levando a um gerenciamento mais eficiente e claro. O que seria tornar um processo mais eficiente? Significa fazer ele da maneira mais simples, da maneira mais rápida e com menor custo, elevando a qualidade do resultado. Então, cada vez que um problema ele é identificado e solucionado, o processo trabalhado pelo ciclo PDCA, ele passa para um novo patamar de qualidade, Uma vez que os problemas que antes eles estavam atingindo esse processo, eles passam a ser vistos como oportunidades de melhorias, Então, vai elevar a qualidade. E esse ciclo, ele permite interagir com todas as etapas de modo relativamente simples, já que a sua utilização ela pode acontecer em qualquer processo organizacional e não necessariamente em processos de negócios.
né? E entrando nessa questão, vale citar ainda que existe a possibilidade de utilizar o ciclo PDCA para solucionar também problemas pessoais. Então, ele pode ser utilizado para resolver tanto problemas pessoais quanto problemas corporativos. Né? Então, daí a gente consegue ter uma noção de como que essa ferramenta ela proporciona, né, de forma qualitativa, melhorias em qualquer processo na qual ela vai ser utilizada. E por fim, eu trouxe algumas dicas, alguns cuidados, né, que são importantes para ter sucesso na aplicação do PDCA. Primeiro, não devemos partir para a execução sem um plano de ação suficientemente bom. É importante sempre registrar o que foi executado e medir os resultados. Também é importante ter conhecimento e ter as ferramentas necessárias, né, para executar um bom plano de ação. Além disso, é preciso também padronizar os processos que foram melhorados, né, ou criar novos processos para prevenir esses problemas, para que não surjam mais novos problemas. E, por fim, não se deve parar após apenas uma execução do ciclo PDCA, né? Como as meninas já falaram, ele é um processo de melhoria contínua, então ele deve continuar, né? Ele não precisa necessariamente de uma conclusão ali, né? E é até importante que o ciclo se repita porque visa uma melhoria mais específica, né, do processo. E essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham entendido o que é o ciclo PDCA e como que ele é aplicado. E obrigada.